Olá, bem-vindos a mais um episódio do OPMcast by LogMed, o primeiro e único podcast do setor OPME Medical Devices do Brasil. E hoje a gente se superou, está trazendo uma sumidade nesse mercado que se chama Carlos Oyama. Eu vou te apresentar, Carlos, como Healthcare and Supply Chain Advisor, mas eu sei que você tem uma história muito mais rica do que isso. E, primeiramente, obrigado por aceitar o convite e bem-vindo ao PMcast. Danilo, obrigado pela oportunidade, muita generosidade da sua parte, né? Mas a gente tem uma longa história na área de saúde, realmente. Então, eu vou começar, sem mais delongas para quem está assistindo. Conta um pouco dessa trajetória de quantos anos já no setor OPME, as suas passagens de carreira até o dia de hoje. Rapaz, será que uma hora dá? Pode deixar que eu controlo o tempo Tá aqui. bom, então Onde que controla. começou, Yama? Bom, na verdade eu sou engenheiro de formação, né, com especializações na área de saúde, na MBA em saúde pelo INSPER, e eu comecei a carreira na área de saúde em 99, né? Foi num período que os hospitais estavam começando a se profissionalizar, porque você sabe que historicamente os hospitais eram geridos pelos médicos, né? E você sabe que os médicos não têm uma formação administrativa, né? Então foi um processo, né, que começou naquela época, né? E eu tive a felicidade, né? Eu fiz uma reflexão na minha carreira. Eu era diretor industrial de uma fábrica de semicondutores, que era a Itautec, e eu fiz uma reflexão na minha carreira. Falei assim: olha, você quer ser diretor industrial em manufatura, né, ou ir para serviços? Como São Paulo começou teve um processo de descentralização da indústria, saindo para outros estados, e eu queria permanecer em São Paulo. São Paulo começou o mercado de serviços começou a crescer bastante, e eu optei por mudar minha carreira, né? E, felizmente ou infelizmente, fui para a área de saúde, né? Então, em 99, eu entrei no Einstein, né? E trabalhei por 18 anos, né? Então, foi uma jornada, eu aprendi muito com Einstein, né? Então, foi a base, né, porque eu tenho hoje. E talvez seja o maior legado, né? Eu acho que a gente tem que procurar isso mesmo, sabe, Danilo? É uma coisa que, quando eu deixei a vida executiva, eu falei assim: cara, o que eu posso fazer para ajudar a saúde, né? E então estou nessa jornada, né, de compartilhar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento. Comentei com vocês sobre a certificação Healthcare Supply Chain, né, na saúde com o SEBEX, né? Eu estou apoiando o Sindiosp atualmente, estou com atividades de conselho, estou com uma boutique de M&A, cara, tem trabalho. Tem muita frente para a gente falar aqui, hein? Me Ótimo. diz uma coisa, Oyama, você entrou no mercado da saúde talvez na maior referência hospitalar de excelência, que é o Albert Einstein. O que você acha que foi primordial, então, para deixar esse legado para o mercado da saúde e uma carreira de 18 anos lá dentro? Então, você sabe que você tem razão, né? Eu entrei na maior referência hospitalar, mas, assim, uma coisa é o que você vê em termos de assistência, né, o front-end, Perfeito. tá? E uma coisa que a gente vai explorar bastante é o back-office. Então, quando nós iniciamos o trabalho no Einstein, o back-office precisava de muita energia. Então, assim, infraestrutura, sabe, tinha muita coisa para fazer. Então, a questão de riscos, né, meio ambiente, infraestrutura, né, logística, supply chain não existia. Uhum. Então, nós fomos construindo tudo isso. Então, assim, a utilização de ter uma estratégia, um plano diretor que apoiasse o nosso crescimento, eu acho que esse é o maior legado, sabe? A gente começou com 80 mil metros, que não é pouco, mas quando eu saí, nós estávamos com 350 mil metros de área construída. Sabe, isso em 17 anos é um crescimento bastante importante. Isso que eu defendo também. Eu acho que você tem que ter pilares, alicerces bastante sólidos para permitir esse crescimento, que é o que acontece hoje, né? A gente vê processos de consolidações, e aí você vai me perguntar: é verticalizado, é rede de hospitais, é com operadora, sei. Assim, todos estão tentando encontrar um modelo correto ou um modelo mais apropriado, mas não tem uma resposta absoluta, tá?
O fato é que se você não tiver uma estrutura, pilar bem estruturado, tá? A chance de você crescer, tá? Através de aquisições ou organicamente, vão ter muita dificuldade. Tem algo que você fala nas suas oportunidades de fala em eventos, cursos, que são os custos invisíveis. E eu, como gestor de logística, você também, a gente fala muito sobre isso, de custos invisíveis com os nossos clientes, porque muitas vezes a conta é aquela conta de mais e menos. Quanto custa uma logística interna versus uma terceirização de supply? E se esquecem de tudo que envolve. Eu falo muito para os meus clientes. Se você não cuidar da logística, a logística vai dominar você. Você para de vender, você para de fazer gestão, você só vai cuidar de logística. E qual é o preço disso? Qual é o custo, né, invisível de você perder o foco no seu negócio, de você ter ali uma exposição trabalhista com turnos extremamente longos dos profissionais de logística? E aí eu queria entender, Oyama, que você entra no mercado da saúde numa época que não se falava de supply. Depois começou a se falar, começaram a vir as primeiras iniciativas de uma logística mais profissional dentro dos hospitais e fora também, né, com prestadores como a LogMed. E por fim, você termina talvez ali o seu último ato, né, na carreira do Einstein, terceirizando parte da logística do Einstein com a DHL. Como que foi esse processo de amadurecimento até chegar nesse ponto? Veja, a sociedade israelita do Albert Einstein, ela assim, dá muita liberdade para você. São bastante exigentes, obviamente, né? Até por uma questão de posicionamento, né? Então, eu tive muita oportunidade para poder colocar minhas ideias, né? Então, quando a gente começou a construir esse plano estratégico, né, a gente começou, obviamente, fazendo uma gestão adequada do estoque, as expansões já previam docas de recebimento, né, porque eu via como o hospital recebia as coisas. Então, assim, que é a realidade da maioria dos hospitais. Ainda é, exatamente. Dos hospitais. Então, você que trabalha com logística, você vai entregar um material, você tem que colocar o carro em cima da calçada, vai pelo fundo. Você Às não vezes sabe um equipamento de milhões, você tem que descer no meio da rua com o equipamento. Exatamente. Então, assim, quando eu comecei a ver essa base, né, então, assim, se você quer aumentar o volume, se você não tem um local adequado, é impossível de você fazer um serviço eficiente. E hoje a palavra de ordem é eficiência operacional. Todos estão perseguindo eficiência operacional. Aonde você pode ganhar produtividade e eficiência? Principalmente na logística, tá? Que é o que você comentou de custos invisíveis. Então, às vezes, por exemplo, vou fazer um exemplo bobo, né? Aí você aloca 600 metros quadrados para guardar material dentro de um hospital. Né? Será que esse espaço de 600 metros quadrados você não pode usar para atender o paciente, né? Para aumentar consultórios? Então, faz a seguinte conta. Quanto que você poderia estar utilizando por metro quadrado em receita, ao invés de você estar usando para custo? Você precisa estar desafiando sempre isso. Porque, assim, às vezes está o espaço lá e você fala assim, não, é de graça. Nada é de graça. Entendeu? Então, essa percepção, eu acho que é fundamental para você começar a buscar mais eficiência e reduzir desperdício. Então, assim, acho que, por conta da pressão que existe no mercado atual, o mercado de saúde não é fácil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? É um grande desafio. Mas precisa parar um pouco com essa mentalidade de imediatismo, né? Olhe para o seu negócio, entre aspas, né? Eu sei que o pessoal não gosta muito que fala que a saúde é um negócio, mas, infelizmente, você tem que pensar em como você tornar sustentável uma organização de saúde. Então, não tem como você não pensar em aspectos financeiros, entendeu? Então, esses challenges, né, esses desafios de make or buy or rent, você precisa fazer o tempo todo, porque o mercado é muito dinâmico. E assim, para que você possa realmente prestar um melhor serviço com eficiência à beira do leito, sabe? Você precisa exaustivamente estar olhando toda a cadeia. Então, não pense que, e eu sempre, nas minhas falas, eu uso muito isso, não basta comprar bem, você tem que usar bem. Então, tem coisas que são básicas, né? Você compra um material baratinho que quebra na ponta, vai custar mais caro, entendeu? Você compra barato, não chegou,
vai sair mais caro? Então, assim, coisas básicas, todo mundo sabe disso, né? O barato Sai caro. sai caro, né? Mas na prática... Mas na prática, quer dizer, não se pratica isso, né? Exatamente. Então, fala assim, não, esse é mais barato. Gente, então aproveita esses ditos populares, mas pratica, né? Então, assim, acho que dentro dessa ótica, né, a gente fez todo o embasamento, né? Começamos a sensibilizar toda a operação, né, para a questão de eficiência e redução de desperdícios, né? E a gente começou, obviamente, estruturando tudo isso, mostrando quanto é que é importante você cuidar e ter um olhar como usar de forma adequada os recursos que você tem. E quando começou o processo de expansão, né, e o período que eu vivi foi um processo de expansão muito grande, né? Então, a Einstein começou com as unidades satélites, né, um conceito inovador naquela época, né? Então, colocamos uma unidade em Alphaville, depois em Perdizes, né? E aí cresceu com outras unidades satélite. E nós tínhamos um CD orgânico, né, que ficava na Francisco Morato. E como começamos a crescer, aí nós dividimos o espaço com a Faculdade de Enfermagem. A Faculdade de Enfermagem começou a crescer, queria ocupar o espaço. E, de novo, né? Receita ou despesa? Aí começaram a me empurrar, né? E o pior de tudo é assim, se você for ver o hospital, o almoxarifado é onde tiver espaço. Sim. E vai empurrando, né? Você não pensa e fala assim, pô, mas o carrinho não passa, né? Não tem rampa, não, tem que fazer esforço manual. Ninguém pensa isso quando você faz uma análise do back-office. O quanto que você realmente está gastando de energia. Entendeu? Então, quando começou a ter esse movimento, falei assim, pô, precisamos de espaço. Eu comecei a estudar a questão de fazer um quadro orgânico, continuar com um quadro orgânico, ou contratar um parceiro que pudesse cuidar da operação logística. E aí tem uma dica, né? E a gente tem conversado sobre isso com muitos stakeholders da cadeia de saúde. Os incentivos são bem desalinhados, sabe? A gente talvez não seja o tema dessa nossa conversa, mas assim, o fabricante tem metas de venda, né? Sell-out. Isso a gente fala em todo episódio Todo aqui. episódio. Que tem muita questão, né, de debater o modelo de negócio do setor da saúde suplementar brasileira, mas enquanto os incentivos estiverem desalinhados, usando aí a sua palavra, fica muito difícil, né? As cotas altíssimas para distribuidores, o sell-in, né, de fabricante para distribuidor, o comprador do convênio com metas de redução de custo a curto prazo, então fica difícil implementar uma tecnologia que tem um payback de médio e longo prazo. Se você quiser, inclusive, emendar nisso, porque eu acho que faz parte, né? A partir do momento que você terceiriza a logística, eu gostei muito do que você falou, não basta comprar bem. E acho que o mercado ainda está olhando no comprar bem, preciso comprar barato e vender caro. Mas se você usa mal no meio do caminho, os custos invisíveis, eles te consomem. E aí esse modelo de negócio não funciona, a cadeia fica toda estressada, começa essa briga do fluxo de caixa que a gente vê hoje. Então já vamos emendar nessa pauta. Como é que você está enxergando o momento do mercado OPME com essa questão de desalinhamento de incentivos, né? E retenção de pagamentos? Como é que você acha que isso pode melhorar? O que a gente tem que fazer para os próximos 5 anos? A gente não está vivendo o que a gente vive hoje. Então, o que eu havia comentado é que quando você tem incentivos desalinhados, né, então as métricas são diferentes. Eu comecei a perceber que a métrica de desempenho de um operador logístico, de um CD, é diferente dos indicadores assistenciais. Então, assim, como é que eu compatibilizo isso? Então, era difícil no quadro orgânico alinhar as métricas, os indicadores, né? Então, eu comecei a perceber, né, e tendo apoio de consultorias, né, a gente viu que a métrica de desempenho de um profissional dentro do CD era diferente dentro do hospital. Eu falei assim, cara, então eu preciso focar no meu core, que é, obviamente, serviços hospitalares, e deixar, né, a operação logística com quem realmente tem a métrica, né? E aí nós fizemos um bid naquela época e optamos pela DHL.
Então, a DHL também foi o primeiro movimento que ela fez de centralização de almoxarifados, de fazer CD e fazer o last mile, né? Que é o grande desafio que eu vejo hoje na saúde. Então, foi por esse motivo que nós fizemos esse movimento. Então, foi um período de transição, né? E todo período de transição traz bastante desafios, né? Mas acho que foi bem sucedido, né? E esse é um movimento que eu vejo que cada vez mais a gente tem observado nas organizações. Porque a partir do momento que o Einstein toma essa frente e terceiriza a parte da logística, ele abriu realmente caminho para todos os hospitais pensarem nisso. A gente vem há muitos anos também conversando com hospitais, só que, de fato, os hospitais são mais conservadores. Existe um modelo de gestão onde a tomada de decisão ela é mais lenta. Agora, não precisa ser feito tudo de uma vez. É o que eu falo, começa pelos produtos de consumo, de commodity, aí avança para o OPME, depois avança para os medicamentos de alto custo. Obviamente, vai ter que ter sempre um estoque de segurança dentro dos hospitais, né, para atender às urgências. Existem modelos, não precisa ser tudo ou nada. Veja, não tem uma bala de prata, né? Eu acho que existe um conjunto de ações que você precisa fazer e, obviamente, depende dos serviços hospitalares, você vai dar prioridade para uma categoria ou outra categoria. Uhum. Mas, certamente, e eu sempre uso o exemplo da pandemia, né? E nesse período, né, eu visitei muitos hospitais, porque no trabalho de M&A a gente visita muitos ativos, e a gente via muita armazenagem de fralda, de aventais, máscara, em leitos. Sim. Cara, eu fiquei pensando assim, pô, mas fizemos um hospital de campanha, montando um monte de leito e tal, não sei o quê, e o cara pega um leito para guardar fralda. Então, uma das coisas que remete é itens de alta cubagem, né? Então, que ocupa muito espaço, que tem um baixo valor agregado. Será que eu tenho que guardar em área nobre do hospital, dentro de um leito? Exato. Então, isso é um exemplo de custos invisíveis. Tem um espaço disponível, eu vou lá e ponho. Mas, cara, então, vê quanto está saindo esse custo da fralda ou do avental que você colocou dentro do leito, né? E outra, né? Você tem diversos fornecedores entregando no hospital, ocupando as docas, cada fornecedor com um veículo, cada fornecedor com um processo diferente. Então, assim, essa centralização, principalmente desses materiais de alto uso, alto volume, você pode centralizar e aí o operador logístico, juntamente com o hospital, faz um planning disso. Olha, eu vou te reabastecer de acordo com o seu giro de estoque diariamente, a cada 2 dias, X quantidades, né, desse produto. É super verdade, né? Porque eu tinha, por exemplo, soro, né? A gente consumia soro demais, né? E aquilo é basicamente água, né? Então, assim, eu fazia 3 entregas no hospital por dia, entendeu? Então, imagina se eu tivesse que receber isso diretamente do fabricante no hospital, entendeu? Então, esses são um dos custos que você precisa colocar no papel. Então, quando eu falo nos programas de educação, eu falo, vamos falar de custo total da operação. Você faz a conta mesmo? Entendeu? Será que você computa tudo isso que nós acabamos de comentar? Quer dizer, você recebe do fabricante a dificuldade de entregar tal. Ele vai colocar isso no preço. E como nós dissemos, né, o hospital não tem uma doca de recebimento. E, normalmente, os grandes hospitais querem tratar direto com o fabricante. Exato. Então, o fabricante ele tem que fazer a logística direta dos seus produtos para o hospital. Quantos fornecedores que tem? Então, assim, minimamente 3.000 fornecedores. Imagina se você comprasse direto 3.000 fornecedores entregando numa 3.000 doca. veículos lá. Impossível, entendeu? Então, assim, você separar um pouco daquilo que a gente chama de área quente e área fria, desloca, né, para você buscar eficiência para a área fria, que seria um operador logístico, um CD e tal. Uhum. Você faz o cross-docking, separa aquilo que você precisa e faz o last mile, entendeu? Então, assim, se você deixar isso entregando para o hospital, tá chegando um material, é urgente, então não sei o que, passa o caminhão na frente. Aí o caminhão fala assim, por que eu estou na frente e o cara que tá atrás de mim está entregando material? Sim. Não, porque o hospital precisa daquele material. Mas vai explicar isso para o cara que está entregando material e tem uma rotina de entrega e ele não vai cumprir.
isso é problema do fornecedor. Nunca é o problema de quem está solicitando o Exato. material. Então, assim, de novo, né, são custos que não estão computados. E me tira uma curiosidade, na verdade. Vocês fizeram esse movimento e logo depois teve a greve dos caminhoneiros. Como que isso afetou a credibilidade do projeto? Houve, assim, uma vontade de voltar para trás? Falar, viu, só foi a gente terceirizar o estoque, aí tem uma greve, eu fico desabastecido, não tem como chegar. Porque eu imagino que isso foi um golpe muito duro na tese, né? E a gente poderia ter tido o risco de ter voltado atrás. Falar, não, olha, não, realmente o estoque tem que ficar aqui dentro para não correr esse risco. Teve esse momento de desespero? Nós tivemos esse modelo, mas a gente tem que acreditar naquilo que a gente desenha, sabe? Então, se você for olhar, né, e eu olho bastante para outros mercados também, né? Então, se você pegar uma grande metrópole, quando a gente fala de hubs, né, hoje em dia a gente não fala de ter grandes CDs dentro de uma grande metrópole. Você coloca distribuição, faz em hubs avançados para que você não corra esse risco. Eu vou lembrar de um episódio, né, que muito tempo atrás, um fabricante colocava todo o seu estoque de fabricação, fabricava aqui no Brasil, colocava em um só CD. E teve um incêndio. Foi. Né? Não vou citar o nome, porque acho que não precisa. Mas, e assim, o plano de contingência qual que era? Era repor de outros países, do estoque de outros países. Sim. Mas foi uma lição, né? Quer dizer, você não pode colocar todos os ovos numa cesta só. Então, à medida em que você compartilha isso, desde que você tenha uma boa gestão do seu giro de estoque e tudo mais, a melhor maneira de você mitigar o risco de desabastecimento é separar, né? Ter outros hubs, entendeu? Então, assim, foi um período tenso, né? A questão da greve, né? Mas a gente conseguiu contornar tudo isso. Mas ratificou a necessidade que você precisa olhar risco de desabastecimento através da logística, né? Através de supply chain. Né? Não só isso, né? A pandemia também nos ensinou muito a não ter concentração de um fornecedor só, de que a China é bom para muitos casos, mas ter só China não funciona. Não funciona. Eu ia comentar justamente isso, né? A pandemia nos deu muita lição. Aliás, ninguém falava de supply chain ou de suprimentos antes da pandemia. Por que suprimentos, né, supply chain é lembrado só quando dá... Eu falo, você profissional de logística e eventos, você só é lembrado quando dá errado, você pode ter certeza. Então, assim, não espere muito obrigados, reconhecimento. Não, veja, o nível de serviço tem que ser 100%. Exato. Né? Basta falhar uma vez que você vai ser lembrado. Sim. Então, assim, você nunca faz mais do que obrigação. Esse é o grande desafio que nós temos em supply. Você fala assim, aceita 95%? Em alguns mercados, 95%, legal. Excelente. Mas na saúde, tem que ser 100%. Porque nós estamos falando de vida à beira do leito. Como é que você garante tudo isso? Isso então, que eu falo para a minha equipe muitas vezes. Não, Nilo, mas a gente está com 99% nesse cliente. Esquece o BI, esquece o PowerPoint com 99%. Se você for bem sucedido em tratar aquele 1%, porque logística acontecem. Tragédias, trânsito, acidente, pode acontecer um atraso. Mas se você estiver preparado com um plano de contingência, um plano de informação daquele 1% que dá errado, esse é o seu diferencial, não é o 99%. É como você trata aquele 1% que deu errado. É exatamente isso. Então, durante a pandemia, o que a gente viu, e a gente fala muito nas apresentações sobre o efeito chicote, sabe? Então, assim, o medo faz com que as pessoas não tenham coragem. Quer dizer, é verdade, quem tem medo não tem coragem. Mas, assim, o que eu quis dizer é que o fato de você ter receio, achar que você tem domínio da coisa, faz com que você não invista em terceiros. Uhum. E hoje a gente mostra que essa questão da cadeia de valor, ela precisa estar integrada. E você, por mais que você queira fazer isso organicamente, nem sempre você tem as melhores métricas e nem mesmo as melhores soluções. Então, assim, o que é melhor você desenvolver dentro dessa cadeia de valor é você integrar todos os stakeholders de forma eficiente. A tese que eu tenho é justamente essa, porque a cadeia de saúde ela tem tantos elementos, né, que vão desde o consultório, médico, clínicas, laboratórios, hospitais de transição, hospitais de complexidade e tal, não sei o quê. Se a gente não alinhar os interesses, os incentivos, a chance de dar certo é muito baixa.
sabe? E por isso que eu brinco também, às vezes, que essa cadeia é uma cadeia de desconfiança, sabe? Quando você apresenta um negócio, fala assim, tem alguma coisa aí. É verdade. Não é? Quando você apresenta uma solução, fala assim, não, mas isso aqui, eu não acredito muito É nisso. verdade. Então, só voltando à sua pergunta original, né? Por que os caras não fazem isso? Né? Porque são conservadores. E o medo, né, faz com que você não tente olhar para inovações. E eu acho que esse é o nosso maior desafio neste momento. Quando a gente olha o que poderia estar fazendo de diferente ou de inovador. Mas o medo de arriscar faz com que você Esse é um não... mercado extremamente conservador e que nivela muitas vezes por baixo para que você evite grandes rupturas e mantém do jeito que está. Então, assim, a minha sensação hoje no mercado é o seguinte: a gente sabe que o modelo de negócio ele está estressado, é um modelo de negócio ineficiente, com incentivos desequilibrados entre as partes. Né? Então, a gente tem a indústria com um selinho muito grande para o distribuidor com cotas altíssimas forçando uma demanda e o comprador do convênio do outro lado com um incentivo de redução de curto prazo. Então não adianta você vir com muitas vezes aquele projeto de payback de médio prazo envolvendo tecnologia e inovação, ele não passa. Não passa. Porque o incentivo do comprador é reduzir hoje e não reduzir amanhã. Você sabe que Como uma é que das você coisas... vê esse modelo do mercado da saúde suplementar? Qual que é a sua ideia para melhorar esse momento que a gente vive, que é um momento de estresse na cadeia? A minha sensação é a seguinte: todo mundo sabe, mas está todo mundo esperando o vizinho ter dificuldade primeiro. Não, quando ele tiver uma dificuldade, a coisa vai mudar. E aí todo mundo se segura para não ser o primeiro da fila. Veja, eu não tenho resposta para isso. Acho que Tá? ninguém tem ainda, Acho que mas como é tem. que você vê então esse momento? Mas olha, uma das coisas que é importante, né, que eu vejo que eu acho que falta um pouco de iniciativa, é entender um pouquinho a realidade de quem presta o serviço ao paciente. Você sabe que a maior consolidação, as atividades de consolidação, são feitas pelo próprio hospital. Então, por exemplo, você sabe que para implantar um marca-passo, você precisa de uma série de itens acessórios, que não necessariamente são do mesmo fabricante. Uhum. Então, quem faz a consolidação não é o almoxarifado, não é o CD e tal. É a farmácia que está à beira do centro cirúrgico. Então, quando você recebe lá o agendamento cirúrgico, já sabemos quais são os materiais, mas quem faz essa consolidação? É o próprio hospital. Sim. Então, quando eu vejo os fabricantes, eu sempre discuto isso com alguns fabricantes. Vocês querem vender seu produto, mas às vezes seu produto precisa de outros dos seus concorrentes. Uhum. Quem faz essa consolidação? Enquanto vocês tiverem uma atividade monomarca, o distribuidor tal só vende X, entendeu? Só que lembre-se, não basta você entregar para o almoxarifado, tem que chegar no centro cirúrgico, entendeu? Para isso eu preciso consolidar com outros fabricantes. E pode ser que se eu não tiver os demais, eu vou preterir o seu. Então, às vezes, você fala assim, você não consumiu o material que eu te entreguei. É porque faltou outra coisa, eu peguei de outro. É isso que acontece, porque no final das contas, seu foco é o paciente. Perfeito. Entendeu? Então, O você não vai... hospital sempre vai priorizar o paciente no final do dia. E está correto. E está correto. Está correto. Exato. Né? Mas a questão é que, às vezes, o fabricante prefere não olhar para isso porque é complexo, né? Então, continua com essas iniciativas de forçar a demanda. É o que eu falo com o distribuidor. O distribuidor também ele precisa sair da caixinha e falar assim, qual que é o grande feito de um distribuidor? É ele poder, de repente, ser multimarca, ele ser esse agente que compõe o kit, que consegue vender uma solução completa para o hospital. Senão o distribuidor não tem razão de existir. Então, olha, hospital, eu tenho aqui 5 marcas que complementam o procedimento tal. A gente pode fazer um pacote para essas 5 marcas. Além disso, eu ainda tenho um instrumentador, eu tenho um serviço logístico, eu tenho aluguel de equipamentos. Você vai enfiando ali um pack de serviços que o fabricante não tem e às vezes nem quer ter, porque não é o core deles também. Exatamente. E você tocou num ponto que tem muito a ver com eficiência operacional, sabe? No momento que você tiver um operador logístico que não está ligado à demanda, mas sim atendendo a demandas solicitadas pelos hospitais, você consolida tudo aquilo, entendeu? Então, você distribui, em vez de você mandar 5 carros por 5 fornecedores diferentes, você consolida e manda um só. Perfeito.
Entendeu? Você compartilha custo, compartilha nível de serviço, tá? E o melhor de tudo, né? O paciente vai ser atendido. Uma das grandes dificuldades, e você é testemunha disso, quantas vezes a gente tem cirurgia de emergência, né? Que você, por exemplo, o fabricante, por si só, fala assim, não, mas tem pedido mínimo, tem horário, está no horário comercial. Ele não vai atender. Entendeu? Então, nós, né, que quando pensa em logística, eu falo assim, não tem horário. Nós temos que entregar. Mas tá bom, essa é uma tônica de mercado de ter atendimento de emergência? Não, se fosse cirurgia eletiva, você consegue se programar. Mas por que determinadas cirurgias são marcadas em 5 lugares ao mesmo tempo? Quantos no-show você tem? Exato. Né? Você vai para o agendamento, você leva lá um monte de caixa de cirurgia, de OPME e tal, não sei o quê. Depois você, não usei. Porra, por que não usou? Porque a operadora não aprovou. Ou porque aprovou em outro local. Isso é um problema que tem a ver com eficiência operacional, tem a ver com agendamento cirúrgico. Entendeu? A operadora, né, ela demora para aprovar em algumas instituições. O que acaba acontecendo? Os caras colocam agendamento cirúrgico em 5 instituições. Aí você tem que se preparar para entregar em 5, mas só uma vai fazer. Quando você para pensar, isso é surreal o nível da ineficiência, do desperdício que gera. E, de novo, né, atribui isso ao fornecedor. Exato. E assim, na verdade, é porque você demandou de forma errada. Né? E quando você comentou essa questão das operadoras e tal, a maior parte das operadoras procuram ter modelos de remuneração, isso é uma coisa que também abordo muito isso, né, na certificação. O cara de suprimentos precisa entender disso. Então, às vezes, tem muitas operadoras que têm tabela de preço. Né? Até algumas querem até negociar o material. Mas eles querem estabelecer preço tabelado do item que vai ser consumido. Mas, de novo, ele não está vendo a frequência. Então, assim, tudo bem, você negociou aquele item por um certo valor, mas ele usa mais vezes. No final das contas, vai custar mais caro. Então, que tipo de controle você está fazendo? Então, o melhor dos mundos é que você use racionalmente esses recursos. Entendeu? Então, assim, a operadora precisa ampliar um pouquinho o seu olhar, tá? Para ver o resultado para o paciente. Perfeito. Porque ele é o seu beneficiário. Então, a operadora precisava olhar e falar assim, o beneficiário está satisfeito porque foi bem atendido. Mas não porque eu tabelei, a minha sinistralidade cai. Porque aqui no OPMcast eu recebo fabricante, distribuidor, hospital e operadora. E é muito interessante ver a visão de cada uma. Para o fabricante, para o fornecedor, muitas vezes uma nova tecnologia é benefício, inovação, obviamente margem de lucro, obviamente melhor atendimento ao paciente. Mas para a operadora é um custo desnecessário, talvez é uma tecnologia que não se adequa à realidade brasileira ou uma tecnologia que não traz payback. E aí você vê que muitas vezes falta o quê? É exatamente alinhar os objetivos, alinhar os incentivos para que a gente consiga trabalhar. Eu digo que hoje a palavra do mercado, se eu pudesse usar, é previsibilidade. É um mercado que tem medo de inovar, é um mercado que tem medo de mudar e a previsibilidade talvez traria essa vontade maior de inovar. Então, vamos lá, vamos sentar todos numa mesa e aí não adianta ter fórum só de hospital, fórum só de operadora e fórum só de fabricante. Tem que misturar isso aí. Falar, bom, vamos tentar trazer aqui um modelo onde eu te dou preço e você me dá prazo. Né? Então, fabricante, olha, eu vou te vender mais barato, mas você garante que você vai me remunerar em X dias? Talvez essa previsibilidade já destrave muito essa desconfiança que você falou. Eu achei perfeito. Tudo que acontece, você desconfia. Mas será que o operador está com interesse? Será que o distribuidor tem interesse? Essa desconfiança, ela mata a inovação no nosso mercado. Agora, puxando uma nova pauta aqui para dar tempo da gente falar de tudo, você fala muito de inovação e você está em várias frentes educacionais, frentes de formadores de opinião sobre o mercado da saúde, sobre tecnologia, sobre inovação, seja qual ela for. O que você vê que realmente tem potencial para mudar o mercado da saúde? Aí eu faço duas vertentes. Vamos falar da inovação e tecnologia voltada à logística, supply chain, áreas de suporte.
e a inovação voltada a equipamentos médicos e ao tratamento ao paciente. Se você tivesse que destacar nessas duas frentes, uma iniciativa que você acha que vai mudar aí o mercado da saúde, quais seriam? Então, veja, também de novo, né, tem muitas alternativas, né, muitas ferramentas que a gente precisa incorporar. Mas só voltando um pouco no passado, eu discuti muito com a EAN, né, a antiga GS1, né? Então, na época, eu tentei reunir os fabricantes de máquinas que faziam a codificação, né, porque nós começamos, naquela época, a trabalhar com segurança do paciente, então rastreabilidade era um item da pauta, né? Então, começamos a desenhar e, como o código de barras começaram a ficar com muita informação, ela não tinha, no código de barras, não era possível de você colocar todas as informações lá dentro. E aí nós começamos a desenvolver e estudar diversas tecnologias, né? Então, na primeira foi a Data Matrix, depois o QR Code, né? E a densidade de informação permitiu que a gente pudesse rastrear melhor, né? Então, a primeira coisa que a gente começou a ver é como que eu poderia estar fazendo o controle, né, de dispensação, o controle de estoque, através de leituras massivas, né? E uma delas que eu vejo com muito potencial é o RFID, né, de radiofrequência, etiqueta de radiofrequência. Só que, assim, apesar de ter caído bastante os custos, ainda estão sendo utilizados somente em itens de alto valor agregado. Então, assim, pegando esse gancho, né, como que a gente poderia estar usando o IoT, o wearables, né, em benefício para maior eficiência operacional? Automação, né? Então, por exemplo, eu vejo muitos fornecedores de gabinetes, né, São os armários, né? os Com armários RFID. inteligentes, Sim. aí você tem real time todo o seu inventário, e se você acoplar um VMI, né, você faz a própria reposição, porque assim tem muitas entidades conservadoras que ainda continuam achando que sua demanda é segredo de Estado, que é estratégico. Eu não posso compartilhar quanto eu faço, sabe? Cara, como é que o fornecedor vai se preparar na demanda se ele não sabe quanto você consome? Então, assim, se você precisa passar esses dados, que tal você ter, em algumas, claro que você não vai fazer isso com todo mundo, mas abrir o seu estoque, o reabastecimento, para um fornecedor da qual você tem um contrato, você estabelece indicadores, nível de serviço, para que você torne essa fluidez na operação. E melhor, né, quando você antecipa, e você falou sobre previsibilidade, né, o fornecedor também vai se preparar para isso. Entendeu? E ele vai garantir aquele volume que você precisa. E, de novo, né, voltando só à pandemia, né, quando as organizações começam a comprar pontualmente, você não tem um contrato, não tem uma fidelização. O que aconteceu na pandemia? Eles iam honrar os contratos, e aquele que comprava pontualmente ficou a ver navios. Ou comprava muito mais caro. Uhum. Então, assim, são coisas que a gente só percebe no momento da crise. Então, quando a gente pensa em automação, em inovação, a cadeia toda precisa estar utilizando dos benefícios dessas inovações, né? Hoje ainda a gente captura muito pouco, porque se você for olhar, você vê muitas instituições reetiquetando, reidentificando, tudo isso a operadora não paga. Isso é custo para o hospital. Tudo bem, é a serviço da segurança do paciente, mas talvez a gente precise olhar para ver como que o mercado pode harmonizar essa inovação, entre aspas, para que todos tenham benefício dessa informação. Entendeu? Então, potencialmente, eu vejo a utilização de mais IoTs, câmeras que possam fazer a identificação massiva, possam fazer controles, né, possam dar as informações. Mas, Danilo, eu tenho uma preocupação, né, e eu tenho visto muitos investimentos na área de tecnologia da informação, né? Então, os dados, né, a inteligência artificial e tudo mais. E uma preocupação que eu tenho é que, uma vez que você opta por uma plataforma, será que você usa todos os recursos que aquela plataforma pode te oferecer? Ou você só usa aquilo que você acha que te interessa, sabe? Então, assim, você tem a informação, se você não tiver a ação correspondente,
o resultado todo é ruim. Então, às vezes, é melhor você não implantar uma tecnologia, mas você alinhar seu processo antes de automatizar. Então, assim, eu sou favorável, né? Tenho visto muitas inovações. Instituições mais maduras eu vejo que realmente aproveitam melhor, mas eu vejo muitas instituições que vão assim como se fosse modinha. Exato. Né? Agora tem que ter IA. E aí tem todo mundo sai instalando IA e não absorve o conceito, não utiliza de forma correta. A base de dados está uma bagunça, mas quer colocar uma IA em cima dessa base de dados. Porque acho que vai ser um diferencial, cara. Mas assim, o diferencial é como você usa. E não é o que você tem. Hoje não basta ser você... porque acesso é uma questão. Você vai lá e compra. Entendeu? Mas você usa bem. Então, assim, o que eu vejo, e isso eu comentei também, que é interessante, né? Se você faz um planejamento para o ano que vem, você faz a projeção de CAPEX. Né? Assim, eu vou comprar uma ressonância, eu vou comprar uma tomografia, eu vou comprar um armário inteligente. Aí, quando eu falo assim, não, o orçamento está muito alto, o que vai cortar? Vai cortar a ressonância? Vai cortar a tomografia? Não, corta o armário. Eu ia te perguntar exatamente isso. Por que você acha que os armários inteligentes ainda não estão do tamanho que deveriam estar? Os armários inteligentes, eles existem há algum tempo. E eles vêm melhorando em tamanho, em tecnologia. Você já tem os armários com biometria, que você sabe quem pegou, o momento exato. Porque antigamente ainda é um problema, né? Quando você fala desse tipo de tecnologia, você tem que alinhar vários stakeholders. O fabricante tem que alinhar com o hospital que ele vai colocar um armário dele lá dentro, o hospital tem que topar esse armário lá dentro, a utilização tem que ser correta. Aí chega o fabricante 2 também, quer colocar um segundo armário. Eu, como LogMed, já até pensei, falei, eu como LogMed sendo um hub, eu não posso ser ter um armário LogMed, e aí eu coloco todos os meus clientes dentro desse armário e já faço essa junção. Só que eu vejo essa dificuldade de conectar os interesses, além, obviamente, do custo, né? Qual que é a sua opinião? O armário inteligente é aquela coisa, é uma ideia legal, porém não é essencial, e aí na hora que tem que cortar o budget, ele sempre é cortado? Então, porque a prioridade sempre é o front-end, né? Exato. Então, tudo que é assistencial tem prioridade em relação ao back-office. Tá? Isso é natural. Você acha que essa é a principal questão? Acho que é a principal questão. Por isso que eu acho que essa é uma alternativa, sabe, Danilo? Essa questão de você verificar se não é possível o operador logístico ser vamos dizer assim, o provedor desse tipo de solução. Porque, assim, se você... Vou dar um exemplo simples, né? Se você colocar um armário na hemodinâmica, se for de um fabricante, você teria que colocar N armários de cada um dos fabricantes. Então, você vai falar assim, mas eu não quero comprar desse fabricante. Não tem preço, tal, não sei o quê. Então, você vai tirar o armário, coloca outro. Então, assim, não é funcional. O melhor seria que fosse um armário multimarca, que eu pudesse colocar de acordo com a minha necessidade. Né? Só que um fabricante não vai querer colocar o armário dele lá e ficar usando outro material. Né? Então, acho que tem sentido se o operador logístico fosse o provedor. Né? E mais, né? Se eu tenho essa informação real-time, eu consigo reduzir o estoque. Então, por exemplo, eu tenho lá 10 stents na hemodinâmica. Né? Se eu tiver o real-time e eu sou o provedor do last mile, eu posso diminuir para 5, porque meu nível de serviço é menos de 24 horas. Cara, eu só reabasteço. Você captura o uso em real time. Essa é a grande acho, sacada do momento. Porque você não capturando o uso em tempo real, você fica ineficiente nas duas pontas. Na parte operacional, com esse last mile para reenviar, reestocar os produtos utilizados, o enxoval. Mas você também não captura o uso, o gasto, o faturamento. Você vai conseguir capturar esse faturamento daqui 15, 20 dias, alongando todo o seu ciclo de recebimento. Então, uma das questões hoje é o ciclo da receita, né? Acho que é a principal delas. Todo mundo está olhando para ciclo de receita. Faturamento pendente. E assim, então tudo aquilo que puder otimizar, acho que é bem-vindo. Então, hoje, o ciclo da receita atinge patamares, assim, em alguns casos, 120, 180 dias. Cara, assim, quem consegue ter financiar a operação, um cash flow para aguentar 120 dias sem receber? Por isso que muitos distribuidores estão saindo do mercado. Estão quebrando. Estão quebrando. Porque eles são, vamos dizer assim, estão segurando... Eles que financiam. Então, assim,
Por que e você comentou sobre esse alinhamento de todo mundo, né? Quer dizer, de todos os stakeholders. Acho que se um determinado stakeholder segurar a informação ou fizer de uma forma inapropriada, né, vai glosar na ponta. Entendeu? Então, 120 dias vira 180, 200 e tudo mais. Se um prestador de serviço não informa que usou, piorou. Entendeu? Sim. Então, assim, olhar o ciclo da receita significa olhar todas as etapas, né, que compõem esse ciclo. Por isso que muitas instituições têm um profissional que está olhando o ciclo da receita como um todo. No final das contas, isso tem todo sentido, porque se você for olhar, a gente pensa no paciente também num ciclo horizontal, né? Quando você quer ser atendido, você vai pegar um caso, né, simples. Você bate no PA, aí do PA você vai para a imagem, da imagem você pode ser internado. O hospital divide em centro de custo. Então, PA, imagem, internação. No final das contas, você não está interessado, você quer entrar e quer sair. Por isso que tem que ter um olhar, né, do paciente. Mas, infelizmente, a maneira como nós apropriamos custos e tudo mais é por centro de custo. E não deveria ser dessa forma, porque, independente de onde você está sendo cuidado. Entendeu? Isso vale também para o ciclo da receita, sabe? Se você causar algum ruído nesse processo, o ciclo vai aumentar. A gente volta para o barato sai caro, que a gente falou lá no começo. Logo no começo. Quer acelerar, quer entregar algo mais rápido, quer forçar o uso de algum produto, e aí esse produto ele glosa e trava toda a receita daquele procedimento. E Danilo, a coisa que eu mais tenho encontrado, né, é gestão da tabela, né, do contrato com a operadora, com os materiais que são usados, cadastro de material. Então, às vezes, você usa um material que está cadastrado de uma forma, vai para faturamento, quando bate na operadora, ele glosa. Não porque não usou o material, é só por identificação do material. Perfeito. A gente, no nosso Customer Service, a gente faz esse serviço, né, de cotação, liberação de pedido, monitoramento de glosa, faturamento de pedidos para vários clientes. E eu falo que 30% do trabalho é operacional puro, é limpar esse tipo de erro. Erro de cadastro, erro de digitação, e-mail que ficou na caixa de spam e ninguém leu. 30% do faturamento pendente hoje é erro operacional ou falta de pessoas ou falta de recursos para dar vazão nessa demanda. O resto, obviamente, aí é uma questão mais tática, estratégica. Mas o operacional também não funciona. Ele colabora para esse represamento de receita que a gente tem hoje. Obviamente que tem outras questões, né, de fluxo de caixa que a gente sabe que tem essa briga do fluxo de caixa hoje. Mas o operacional, 30% é isso. É um errinho bobo que fica para trás e trava o pedido. E você sabe que uma das coisas que eu vejo também é que a gente não observa as boas práticas de mercado, né? Então, eu vejo muitos locais que fazem compras todo mês da mesma coisa, e aí pedem 3 cotações sobre a mesma coisa, né? E repetidamente, você utiliza aquele material, né? Ele não vê os custos invisíveis, o tempo que você toma cotando todo mês, entendeu? Notas fiscais que são geradas, né? Conferências. E o pior, né? Quando você faz cotações e você não tem uma habitualidade com o mesmo fornecedor, o que acaba acontecendo? Naturalmente, você pode comprar de um fornecedor que não está na tabela da operadora. Exato. E aí glosa. Aí, se você computar, né, o custo, porque assim, a operadora não glosa só o item, né? Glosa a conta toda. Então, faz a conta do seu fluxo de caixa do faturamento como um todo. E não do item que você comprou baratinho. Que, de novo, né? Barato que sai caro. Exatamente. Bom, a gente está encaminhando para o final do episódio, cara. Eu sabia que ia faltar tempo, porque tem muita coisa para a gente falar, mas são 2 pontos que eu não queria deixar de abordar, mesmo que brevemente aqui, para quem está nos assistindo até agora. Me fala um pouco mais sobre o CBEX, esse curso de certificação que vocês estão fazendo, que eu acho que é mais um modelo educativo como o OPMecast de o quê? De trazer informação, trazer qualidade para o profissional de OPME.
O que é o CBEX? Como é que está funcionando? Então, o CBEX é o Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, né? A nossa missão é que a gente possa realmente trazer conhecimento, né, para as altas lideranças, né? E quando a gente bolou a certificação em supply chain, era trazer os conceitos que permeiam supply chain na prática aplicado para a saúde. Porque a saúde realmente ela é particular, porque a gente pensa que saúde não tem preço, mas tem custo. Então, assim, cara, precisamos olhar. Quer dizer, você vai fazer o possível para salvar a vida daquela pessoa, mas saiba que tem custo. E nosso papel, né, enquanto gestor, enquanto responsável, guardião do segundo maior custo dos hospitais, você tem que ser dirigente, sabe? Você precisa tomar rédea dessas coisas. Sim. Então, a ideia dessa certificação é trazer não somente o conceito, mas atrelado a tudo isso que nós conversamos aqui. Está tudo dentro do nosso programa. Então, a ideia é eu compartilhar, fazer com que o cara de suprimentos não seja simplesmente um comprador, né? Mas ele seja responsável para que o paciente saia o melhor possível. Você falou de altas lideranças. É um curso focado realmente para executivos sêniores ou não? Ou qualquer um pode se inscrever? Existe um foco específico para executivos de supply chain ou executivos comerciais também podem? Como é que Também. funciona? Nós estamos na segunda edição da certificação. Na primeira, nós tivemos, inclusive, CEOs, nós tivemos fabricantes, tá? Nós tivemos prestadores de serviço e médicos. Porque, de novo, né, os médicos, infelizmente, na grade, né, na medicina, tem pouco de informação administrativa e financeira. Então, a gente tenta prover isso, né, e mostrar qual o impacto que tem da prática dele, por exemplo. Então, a gente fala muito de medicina baseada em evidência, economia da saúde, porque isso tem a ver com custo total. Tem tudo a ver. Tudo a ver, né? Porque você orienta o médico a pensar nisso na hora que ele está prescrevendo ali uma bateria de exames. E uma coisa que eu brinco, assim, né? O comprador compra, mas ele não sabe nem para que usa. Eu fico brincando com alguns, né? Eu falo, pô, você sabe o que é um trocáter? Você sabe o que é uma cânula? Ele é um código. Não, é um SKU. É. Entendeu? Então, assim, para que se você possa ser um agente de transformação, um agente de mudança, você precisa conhecer ter um olhar mais abrangente. É isso que a gente procura fornecer. Entendi. Isso. Então, assim, a gente faz uma análise prévia dos currículos. Obviamente, a gente tem alguns requisitos para que ele possa aproveitar melhor o curso. É para a turma ter um network, a turma poder se ajudar, né? Exatamente. E como a gente está colocando gente de diversos lados da mesa, né, isso torna o programa mais interessante, sabe? Então, os médicos começam a ver o porquê que o pessoal quer estabelecer protocolos, por que tem que usar esse material e não o outro. Então, faz com que eles reflitam quanto à sua própria prática. Não é objetivo, mas quando o médico quer participar, a gente percebe que ele quer ter esse olhar. O que tem por trás disso? Esse curso, essa segunda turma, são quantos meses, quantas aulas, como é que funciona? Presencial, online? Então, a primeira e a última a gente quer fazer presencial, né, por conta do network e tal, mas as demais são virtuais, né? A ideia é que a gente possa fazer realmente um curso bastante, vamos dizer assim, fluido, né? A gente não quer ser só conceito, mas a gente quer trazer os conceitos aplicados na prática. Por isso, os docentes são todos executivos de mercado. Então, nós trouxemos a Tereza Veloso, da Sul América, trouxemos o Afrânio, do Fleury, o Juarez Miranda, da B. Brown. Então, assim, a gente tem docentes que podem trazer, né, cases ligados aos conceitos. Então, você consegue perceber, né, a importância dessas ferramentas que a gente vai estar propondo. Então, a gente não tem intenção de substituir nenhuma escola, faculdade e tal, mas a gente quer trazer as nossas experiências. Né? E essa praticidade ela é fundamental no OPME, né? A gente pode estudar conceitos e faz bem estudar, mas a prática de como...
Coisa simples que a gente falou aqui, como transportar um equipamento, como um hospital preparar a sua doca para receber melhor um produto. É o momento certo de terceirizar um estoque que está atrapalhando, os custos invisíveis, eu acho que isso não tem preço. E para a gente terminar, eu também queria perguntar brevemente sobre a sua função hoje como advisor. Você já foi e é advisor aí de importantes empresas também no setor da saúde suplementar. Como que tem sido essa jornada para você? O que você tem visto como advisor? Qual que é a importância para você, pessoa, e como profissional devolvendo para o mercado da saúde? Como eu comentei com você, quando eu deixei a vida executiva, eu quis fazer alguma coisa que pudesse fazer sentido para mim. E eu, assim, eu gosto muito da área de saúde. E acho que tem um propósito, né, de você tentar fechar alguns gaps, tá? E, por exemplo, nessa questão do last mile, eu acho que é o grande elo de atrito entre fabricante e prestador de serviço é o last mile. É porque não chegou, porque veio errado, ou porque quebrou, porque não entregou, esse tipo de coisa, sabe? Então, eu tenho focado muito em supply, né? Então, eu tenho mentorado muitas empresas, né? Você sabe que eu trabalhei no Grupo Cora, trabalhei no Mater Dei, no Sabará. Então, assim, sempre procurando, sempre com esse viés de falar assim, porra, cara, tem uma oportunidade aqui. Eu faço um assessment, né? Faço um diagnóstico, faço, pô, vamos mexer aqui, mexer ali. Quer dizer, a gente conhece os atalhos, né? Então, acho que a grande vantagem que eu tenho desses anos todos de carreira é justamente conhecer algumas coisas que eu já vivi, né? Eu acho que as pessoas, para poderem se aproveitar, não precisam sentir a mesma coisa que eu passei, né? Então, eu passei alguns perrengues, né? Quando eu comecei no hospital, não tinha um dia que eu não tinha emergência. Eu falei, cara, não dá para viver desse jeito. Então, você tem que estruturar isso para que você possa ficar só com as emergências. Perfeito. Então, a realidade não é ter emergência todo dia. Porque a maioria das emergências não são emergências de fato. Foram rupturas de processo que causaram essa emergência na ponta. Exatamente. Então, o meu papel hoje, né, eu tenho focado mais em supply, porque eu acho que é um grande gap quando você fala de eficiência operacional. É isso que eu tenho feito hoje, auxiliado algumas empresas, a identificarem quais são as oportunidades. E hoje também eu estou assessorando o Sindiosp. Essa é a minha próxima pergunta. Sindiosp e a FEOSP, porque assim, você sabe que o mercado está consolidando. Então a pergunta E rápido. rápido, né? E a pergunta fala assim, pô, quando eu vou ser vendido, né? O que eu tenho que fazer para ser vendido? Essa é a pergunta hoje. Porque assim, ele fala assim, puxa, mas eu sou um hospital independente. Estou ficando sozinho. Estou ficando sozinho, eu não consigo contratar o Oyama para cuidar do supply, né? Então, o Sindiosp tem esse papel de a gente ajudar os médios e pequenos. Quer dizer, se não pode contratar um Oyama, contrata parte do Oyama. Então, assim, meu papel vai ser... Preparando esses hospitais. Preparando esses hospitais e poder dar atalhos e, de alguma forma, a gente fazer com que eles tenham o melhor desempenho. Eu sei que tem aspectos regionais, eu sei que essas questões geográficas são fundamentais, né? Podem determinar. E esse é o nosso papel, né, Danilo? Você faz isso. Exatamente. Entendeu? Você está mais próximo de quem usa. Muito bom. Então, assim, como é que a gente faz toda essa articulação, né, esse posicionamento para que a gente possa prestar um melhor serviço e fazer com que essas organizações independentes sejam mais prontas para uma eventual consolidação, aquisição. E eu tenho uma tese, sabe? Assim, você poderia perguntar assim, qual é o melhor modelo? A verticalizada, a rede de hospitais, redes com operadoras e tal. Eu acho que, assim, nós estamos pensando no paciente, seja onde ele estiver. Você pode fazer com rede orgânica, rede virtuais. Então, se você tiver acordos de compor na rede, desde que tenha a mesma estrutura, não necessariamente você precisa comprar todos os hospitais, né? Porque há um descasamento entre o número de beneficiários e número de leitos, então, e região. Então, sempre dá um desbalanceamento. Você pode balancear com o uso de parceiros e que podem ser esses independentes. Para isso, você tem que se preparar. Então, quando vier um parceiro falar sobre um novo modelo de remuneração e tal, ele precisa estar preparado para fazer isso. Aí você fala assim, vou empacotar um negócio que eu nem sei. Você não sabe porque você não estudou. Porque os grandes já fizeram isso.
Então, prepare-se para tal. E ainda é um mercado pulverizado. Por mais que essas consolidações tenham acelerado, você tem uma cauda longa aí de hospitais independentes enorme. Enorme, enorme. E, assim, acho que uma das categorias são os hospitais filantrópicos. Santas Casas, Exatamente. né? Hospitais de colônia. Então, assim, são os desafios que tem pela frente. Entendeu? De novo, né? Eu não tenho resposta para tudo, mas, assim, precisa ter um olhar mais criterioso, principalmente quando se trata do segundo maior custo que você tem numa prestadora de serviço. Entendeu? Então, acho que esse alerta, né, acho que vale para todas as organizações independentes. Muito bom, Oyama. Só tem um problema nesse episódio, é que ele acaba. E a gente tinha muita coisa para falar. A gente volta uma segunda vez com uma outra pauta mais específica, acho que de fusões e aquisições neste mercado, que deve acelerar muito e mudar um pouco, né, da cadeia de valor que a gente vê acontecer hoje no mercado da saúde. Mas, até em respeito ao nosso telespectador, que já está acostumado a assistir episódios aí de 1 hora, a gente já passou. E só para finalizar, um jogo rápido de palavras. Eu falo aqui algumas palavras, você me responde com o que vem na cabeça e a gente encerra em alto nível aqui essa conversa. Gestão de pessoas. Fundamental, crucial. Ter cultura na organização é fundamental. Tecnologia. Tecnologia tem que saber usar, né? Abordamos esse assunto. Tenha, mas saiba usar. Fluxo de caixa. A sustentabilidade da organização. Governo. Governo. Ele é um catalisador das ações de ações públicas e ações privadas. Ele precisa concatenar melhor. Concorrência. Importante, né? Principalmente quando tem aspectos éticos, né? Ética empresarial é fundamental. OPME. Esse talvez seja um dos grandes desafios no mercado de saúde, né? É sempre tratado como vilão, né? Mas ele também pode ser tratado como uma solução. Portanto, precisamos compatibilizar. E, por fim, logística supply chain. Cara, eu sou suspeito de falar assim. Mas eu acho que se você está buscando eficiência operacional, olhe com carinho para a supply chain. Carlos Oyama, muito obrigado pela sua presença no OPMcast. Você quer deixar alguma rede social para quem quer te seguir aí, LinkedIn, Instagram? Não, eu estou no LinkedIn, eu tenho utilizado bastante essa plataforma de relacionamento. Danilo, assim, super obrigado, porque acho que é uma oportunidade de eu de externar um pouco das minhas ideias, né? Compartilhar um pouquinho daquilo que eu vivi. E, assim, super obrigado, eu estou super à disposição. Se vocês quiserem entrar em contato comigo através do e-mail, é carlos_oyama@hotmail.com. Aliás, brincando um pouquinho, né? Minha filha sempre fala assim, pô, pai, troca o Hotmail, né? Porque não existe mais. Mas isso... Ficou. Ficou e eu não largo, não, o Hotmail. Exatamente. Tá bom. Ótimo, tem até o e-mail para você que quer aprender mais sobre o PME e falar com o Carlos Oyama. Agradeço você também que ficou até o fim desse episódio. Semana que vem não, quinzenalmente ao PMEcast. Daqui 15 dias tem mais um episódio para você. Até lá.